Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca filmes, séries, quadrinhos, novelas, afinal de contas tudo isso vai parar aí em debate no ambiente das redes. E aí Priscila, o que é que a gente vai destacar hoje? Hoje a gente vai destacar o clássico, né? Se tornou um clássico, né? As Brumas de Avalon, que conta pela ótica, né, feminina, a história arturiana, as lendas arturianas. Pois é, é uma série de livros, né? São 4 livros. São 4 livros. Né, da escritora Marion Zimmer Bradley. Uhum. E nessa série, ela é uma série dos anos ali, acho que anos 80, né? Final dos anos 80 que começaram a sair os livros. São 4 livros e o interessante é, além dessa história, né, ser apresentada, a clássica história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né, ser destacada, o mais interessante desse livro é, além da abordagem pela ótica das mulheres, a gente vai ter, embora seja uma história de ficção, a gente vai ter muitas informações históricas sobre a entrada do cristianismo no que hoje é a Inglaterra. Exatamente. E se tornou um clássico não foi por pouca coisa, gente. O livro, ele é muito bem pesquisado. Você percebe, né, que a história... Uma pesquisa fantástica. Uma pesquisa extensa que leva a explicar vários outros assuntos além da coisa do Rei Arthur, da lenda do Rei Arthur. E por isso que hoje é referência de diversas formas para diversos trabalhos. Acho que o mais recente, assim, né, uma inspiração que foi mais clara, apesar de não seguir exatamente a história, foi aquela série Cursed, da Netflix. Foi cancelada? Foi. Mas uma parte da história foi tirada das Brumas de Avalon e isso repercutiu muito, porque a série é bem interessante desse ponto de vista, que é sobre iniciação, é sobre a Dama da Água, das lendas arturianas. O interessante é que a personagem, né, são 2 personagens que elas protagonizam e antagonizam. Sim. Os 4 livros da série, né, que é Morgana e Guinevere. E é interessante, porque Morgana, ela representa a religião tradicional, no caso a religião celta, e Guinevere é o cristianismo. Né? Então, até do ponto de vista da apresentação, da caracterização, né? Então, Morgana, no livro, ela se ressente muito de ser considerada uma mulher feia, né? Não bonita. Sim. E Guinevere é loura, alta, né? Então, Guinevere é aquela nova, né? Aquela nova forma que está tentando chegar ali e o tempo inteiro é esse confronto. Então, a gente aprende muito sobre essas práticas tradicionais. Então, são inclusive duas concepções de mundo. Em uma, a deusa, né? Tudo em torno da deusa e o culto a ela e como essas mulheres são iniciadas. Morgana é uma sacerdotisa do culto da deusa, né? Da mãe, da grande mãe. Ela é uma feiticeira nesse sentido, né? Uma bruxa, não nesse sentido pejorativo, que o Ocidente, inclusive o cristianismo, vai fazer. Pelo contrário, ela é uma bruxa porque ela é uma mulher sábia, né? Elas são praticamente parteiras, elas são curandeiras, né? Elas dominam toda a arte. A magia entendida como ciência. E elas são cientistas, né? Guinevere não. Guinevere, ela é criada para o casamento, né? E aí ela vive cercada pelo medo, inclusive ela tem medo do mundo, né? da coisa fora. São livros, o livro é muito interessante, as histórias são muito interessantes. E engraçado, eu gosto mais do segundo, que é a Grande Rainha, porque é onde fica o conflito entre elas, fica mais evidente. Mas todos os 4, né, todos os 4 livros, eles são muito interessantes e conta essa história, tem muita história no sentido mesmo, mas com todo esse pano de fundo da ficção, né, e da magia. Houveram alguns tipos de tentativas de levar essa série para o ambiente do cinema, né, das séries, mas acho que a maioria deles, para mim, tropeça exatamente no que é o coração dessa história, que é exatamente tentar dar a Morgana, por exemplo, escalar atrizes muito bonitas para fazer Morgana, o que esvazia completamente a história do conflito, né? Não é que Morgana ela é feia considerada para os padrões ocidentais, mas tipo assim, tira muito quando você bota uma atriz que não vai muito contra, quer dizer, ela é associada ao povo das fadas porque ela tem a pele escura. No próprio livro diz isso. Aí quando você vai ver nas representações que fizeram para televisão, para o cinema,
ela é feita por uma mulher de pele clara. Então, assim, tira todo o peso, né, digamos assim, dramático da história. E Morgana é um personagem que ele é mostrado em várias histórias, e é sempre assim. Como uma fada. Exatamente, ela sempre está lá naquele embate se ela é contra Arthur ou não é. E aí tem sempre essa coisa, como você falou, né? O grande erro é esse, aqui não pega, porque é o que a base das duas personagens gira em torno disso. Sim, sim. Dessa aparência e do que elas podem fazer, da própria personalidade delas no lidar com as coisas. E aí quando a gente querendo ou não, isso é uma coisa ruim de até de se falar, mas a gente querendo ou não, esse tipo de descrição, o jeito de você escolher para você descrever da melhor forma esse personagem, é o que faz a pessoa realmente se tocar e querer, vou botar a história da massa. E assim, gente, talvez uma das primeiras, aquele período ali que tá essa discussão toda. A gente sempre pensa que a nossa era a nossa era atual, que é tudo novo. Não. É um momento em que você está discutindo tantas questões, a gente pode dizer assim, as questões feministas e essa narrativa ela tem a ver com isso. Com esse novo olhar sobre as questões do feminino, da mulher e também do sagrado feminino, que hoje parece uma coisa nova, não é. Essa discussão ela vem toda ali. É o rastro daquelas práticas da nova era, então tem todo esse contexto. Por isso que esses livros, eles são clássicos. E assim, vocês encontram esses livros na coleção, né, o box, como esse aqui, que são os 4, né? É dela. Né, os boxes, e vocês encontram, assim, né, os 4 livros. E posso dizer para vocês, é uma leitura fascinante. Reservem tempo, porque é muito difícil desligar. Você começa a ler, você não consegue se desligar. É verdade. E permeia muitas histórias, né? Não é um livro que você lê, eu vou ler um capítulo, vai ser o suficiente, não é? Não. É muito bacana, você fica com vontade de ler todos, até para saber como é o desfecho. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.